Olá, seja bem-vindo à edição do dia 17 de 4 de 2024. Eu sempre tenho que conferir a data para não falar besteira. Eu sou o Júlio, esse aqui é o Jornal da TVA e hoje eu quero trazer aqui um episódio um pouco diferente. Eu tenho trago as notícias e tenho debatido aqui algumas coisas relacionadas às notícias. E há notícias importantes para a gente falar. Existe aí, não sei se vocês estão sabendo, mas existe uma dívida de Minas Gerais com o governo federal, que de acordo com o governador Zema, essa dívida já se tornou impagável. Então, não é só Minas Gerais, vários outros estados estão com dívida com o governo federal e está havendo uma negociação em relação a essas dívidas, mas no caso de Minas Gerais, essa dívida tem sido colocada ali até mesmo o controle da CEMIG para talvez um alívio dessa dívida. Tá? O governo do estado tem 50,67% das ações da CEMIG e existe aí a possibilidade, se forem de fato entrar em um acordo, de que o governo federal vai passar a administrar a CEMIG, que pode impactar nas nossas contas de luz como um todo. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, eu vou falar sobre isso outro dia. Essa notícia é importante? É muito importante, mas a gente não vai falar sobre ela hoje. Existe uma outra notícia que é muito, muito importante, que é da OMS, a Organização Mundial de Saúde, aquela que ficou muito famosa durante a Covid, e que ela soltou uma nota, responsável por ela soltou uma nota, dizendo que a dengue ela pode atingir aí, nos próximos anos, o total de 4 bilhões de pessoas, o que é metade do planeta Terra. Nessa nota eles falam sobre a escalada da doença nos últimos anos, principalmente um aumento do número de mortes relacionadas à dengue. Isso é importante? É importante. Mas hoje, na minha pesquisa das notícias para a gente trazer para cá, duas coisas se destacaram muito nessas notícias, que são o final do Big Brother Brasil, número 24, final do Big Brother Brasil, e o caso do idoso que foi levado para uma agência para pegar empréstimo. Vocês devem ter visto isso repercutiu muito. Teve inclusive página de Conselheiro Lafayette postando essa notícia. E só no texto embaixo que explicava que isso não tinha ocorrido em Lafayette. Quem assistia só o vídeo ali com a chamadinha dava a entender, a princípio, que isso tinha sido na nossa cidade. Não é todo mundo que lê o texto. Mas essas notícias foram os principais assuntos. E essa do idoso foi muito compartilhada. Eu não vou entrar em detalhes, não vou mostrar vídeo aqui. Não quero me aprofundar nesse assunto, mas eu quero falar sobre o que nos leva a ter atração por esse tipo de coisa que não impacta a nossa vida. E uma terceira coisa que está misturada aí é que eu entro nas redes sociais e eu vejo muito briga por políticos, não é por política, que é diferente. Quando você vai brigar por política, você está ali falando sobre ideologias, sobre pensamento, sobre o que você considera o melhor, sobre um modelo de gestão, de visão de mundo. É muita coisa envolvida. Quando você vai falar sobre político, é meio que você está falando sobre alguém que você é fã. É a mesma coisa que é o pessoal que é fã do Messi viver brigando com o pessoal que é fã do Cristiano Ronaldo. São só pessoas que têm cargos públicos. E as pessoas estão brigando por essas pessoas. Então, o que eu queria trazer aqui hoje é só esse pensamento de por que a gente tem perdido tanto tempo com uma coisa que é tão boa. A internet, ela possibilita a gente aprender, estudar, se comunicar com quem a gente gosta, saber das coisas mais maravilhosas do mundo, lugares onde você possa viajar, idiomas que você possa aprender, acesso a livros em PDF, em outros arquivos digitais
que você tem vontade de ler, mas você não consegue acesso a esses livros físicos, ou porque são caros, ou porque é difícil de encontrá-los. A internet, que é uma coisa tão maravilhosa, por que que a gente, em 2024, 24ª edição de Big Brother, por que que isso ainda pauta tanto a fala das pessoas? Praticamente todos os jornais que eu acompanho tinham hoje isso como a pauta principal. Falar sobre quem venceu o Big Brother Brasil, sobre a qual time torcem os finalistas do Big Brother Brasil, em quem votam os competidores do Big Brother Brasil, o que eles gostam de comer. Assim, por quê? Que com tanta coisa boa, né, com tanto acesso à informação, por que a gente continua? E eu falo a gente, porque às vezes eu me pego, não Big Brother, mas às vezes eu me pego ali, cara, passando a minha vida rolando tela, sem um propósito. É entretenimento, não preciso passar o tempo inteiro estudando, aprendendo. Mas por que a gente se pega tanto em coisa fútil, né? Porque às vezes você vai passar, vou olhar aqui 1 minuto, passou meia hora, 1 hora, e você continua ali sem agregar nada para você. E por que a gente dá tanto ibope, né? Essa coisa desse idoso, dessa mulher que levou esse idoso? Por que a gente tem sabe? A gente tem um mau gosto de compartilhar esse tipo de coisa, né? Você vê, aquilo foi enviado para dezenas e centenas de pessoas, milhares de pessoas. Hoje vários perfis estavam postando isso virou piada, né? Fizeram referência ali com aquele filme, acho que é Um Morto Muito Louco, um filme da década de 80, 90. Uma coisa tão horrível, que ficou tão banal, foi banalizada, né? E é usada como caça-níquel por algumas páginas de notícia. Cara, é notícia? Pô, mas a gente precisa ficar dando ibope para esse tipo de coisa. A gente precisa, sabe? Tem coisas que vão impactar a nossa vida. Se a tarifa da CEMIG mudar, se alguma coisa na CEMIG mudar, pra gente em Minas muda muita coisa. Um dos maiores custos que a gente tem na nossa vida hoje fixos é a energia elétrica, né? Se isso muda, se alguma coisa ali se altera, vocês sabem quando muda bandeira, muda de uma bandeira verde ou amarela vir para bandeira vermelha, fica muito mais caro. Tem toda aquela coisa de vamos economizar energia. Isso é uma notícia que a gente tem que estar atento, né? Essa federalização da CEMIG, isso é uma coisa que impacta a nossa vida. Essa questão da OMS falar sobre a dengue, isso é uma coisa que impacta a nossa vida, né? Eu falei ontem aqui sobre a questão de que está faltando dados na nossa cidade a respeito dos números reais da dengue. E isso são coisas que impactam a nossa vida, porque a gente está falando sobre o nosso custo de vida, né? Sobre os nossos hábitos, né? Tudo que você mexe na sua casa praticamente hoje depende de energia elétrica, né? Até o seu telefone, caso você esteja assistindo isso por telefone, você precisa ligar o seu telefone na tomada para carregar, né? Sua geladeira, seu chuveiro, a menos que você tenha placas de energia solar, uma mudança na CEMIG impacta a nossa vida. A questão da dengue impacta a nossa vida. No entanto, os principais assuntos são coisas que beiram o banal ou ao grotesco, né? E essa é uma questão muito importante, porque eu não pretendo, aqui no espaço que a gente está fazendo da TVA, que em breve vocês vão conhecer mais pessoas, o Luiz já apareceu aqui no jornal, vai estrear com o programa dele sobre carros, o Yuri vai vir com o programa de esporte. A ideia que a gente tem aqui é trazer uma coisa, sabe, que agregue em alguma coisa para você que está assistindo, em alguma coisa que às vezes não é bom falar sobre a questão da dengue, não é bom, mas é importante para você, é importante que você saiba, é importante que você entenda, que você consiga se cuidar para proteger você e aqueles que você ama. Agora, ficar dando palco para
coisas que são, sabe, tão, tão horríveis, tem uma hora que a gente tem que ter um filtro. A gente tem que ter um filtro para nossa saúde mental. Porque a gente só consome esse tipo de coisa, a gente perde a fé na humanidade. Eu confesso que eu já não tenho muita. Se eu ficar consumindo esse tipo de coisa e ficar compartilhando isso com vocês, acho que piora ainda mais. Existem críticas que a gente tem que fazer à nossa gestão, né, da prefeitura. Existem elogios que a gente tem que fazer. Eu fiz a crítica da dengue, mas eu fiz os elogios das obras, as obras que estão sendo realmente feitas e entregues, porque são coisas que impactam a nossa vida. Puxar a orelha quando tem que puxar, elogiar quando tem que elogiar. Mas ficar trazendo, sabe, assuntos tão que não agregam em nada, eu acho uma grande perda de tempo no geral. Não vai agregar nada para você, não vai agregar nada para mim e ainda faz o nosso dia ser pior, né? O nosso dia às vezes ele pode ficar pior, mas por uma coisa que é importante. Saber esses dados da dengue é triste, a gente saber que uma doença que está afligindo tanta gente hoje, a tendência dela é piorar nos próximos anos, fora Covid, que a gente não sabe a quantas está, né? Que horas diz que vai ter outra onda, e de repente o assunto não flui mais, a gente não sabe a que pé estão as situações. São assuntos ruins, mas são assuntos que nos mantêm vivos. A gente aprende a viver, a gente aprende a se manter vivo, né? Mas falar sobre Big Brother e sobre esses assuntos horrendos, como esse caso dessa mulher que levou esse idoso e tudo que envolve isso, eu imagino que muitos de vocês que não estavam sabendo vão procurar assistir esse vídeo bizarro e ler sobre isso, caso ainda não tenham tido contato. Desculpa. A questão é, gente, vocês têm uma ferramenta maravilhosa na mão de vocês que é a internet. Usem para conhecer boas pessoas, usem para aprender coisas boas. Eu nem vou me prolongar hoje aqui. Geralmente a gente fica 1 hora. Agora tá dando aqui 13 minutos e eu já vou finalizar. Mas eu quero finalizar com um texto. Na verdade é uma fala de um personagem de um desenho antigo, que é o Cavaleiro do Zodíaco. Você fala assim, nossa, Cavaleiro do Zodíaco, gente? Sim. Mas é uma fala do personagem Shaka de Virgem, que é um personagem ligado ao budismo na série. E é uma fala dele que eu acho ela muito bonita e muito pertinente para a gente pensar o que a gente tem feito com as nossas vidas. Tá? É um textinho pequeno, 1 minutinho que a gente lê. E o texto é o seguinte: é uma fala que ele tem na série para em determinado momento. Não vou explicar o contexto ali, mas é um momento sublime sobre de vida e morte. E ele diz o seguinte: as flores brotam e morrem, as estrelas brilham, mas um dia se apagarão. Tudo morre: a terra, o sol, a Via Láctea e até mesmo todo o universo não é exceção. Comparado a isso, a vida do homem é tão breve e fugidia quanto um piscar de um olho. Nesse curto instante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório. E em seguida, todos caem no sono eterno, chamado morte. Então, não vamos passar os nossos dias ignorando o fato de que eles vão acabar. Vamos tentar nos aprofundar em coisas boas, ou pelo menos coisas melhores aí ao longo dos próximos dias.
eu vou ficar por aqui nisso hoje. É só uma reflexão. Amanhã a gente volta com notícias relevantes. Só queria deixar de fato esse tipo de coisa, porque às vezes a gente chega no final do dia com a cabeça cansada e pensa: nossa, por que eu tô tão cansado? O que aconteceu para que eu me cansasse? Que a gente gastou toda a nossa energia, toda a nossa atenção com coisas que só nos destruíram. Então fica aí a dica. Obrigado por você ter assistido e até amanhã.